E esse é um protótipo em pequena dimensão de uma máquina ou motor criado em 1816. O motor Stirling. Ele foi criado em 1816 por Robert Stirling, um escocês. Ele é um motor de explosão externa. Ele é um motor que mais se aproxima da curva da máquina de trabalho de Carnot, que obedece uma das fórmulas que tem essa aqui, né? Como esse motor não faz reação química, então essa parte da fórmula, que é NR, ela pode ser ignorada. Número de mols e R, que é 8,31. Então é pressão vezes volume igual a temperatura. Isso aqui é uma constante. Como pode ver nessa curva, quando a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Quando a pressão aumenta, o volume é constante, a temperatura pode aumentar ou não. Depende disso aqui. Como é que funciona esse motor? A análise dele é mais complexa do que o motor de carro. O motor ciclo Otto, né? Vamos verificar. Esse primeiro pistão é o pistão frio, onde ele vai perder calor para o ambiente. Então ele começa esse motor mais com essa análise, nesse formato. O pistão quente no meio do caminho, ou seja, no 3/4 do caminho, e o pistão pistão frio, totalmente fechado, totalmente no ponto alto dele. Então essa parte 1 seria no ciclo Carnot a parte que está o volume diminuindo e a pressão aumentando. No caso, o volume diminuiu e a pressão aumentou. O que acontece? O sistema perde temperatura para o ambiente. A parte 2, o que consiste a parte 2? A parte 2 consiste em a pressão aumentar e o volume constante, que é praticamente esse ponto aqui, que ele ganha, como pode ver aqui, a pressão aumenta, volume constante, ele ganha temperatura, porque é uma constante. Se a pressão aumenta, o motor vai aumentar a temperatura. Então essa temperatura ela é proveniente da fonte. Essa fonte no nosso caso é uma fonte de calor externa, combustão externa, que vai ser isso aqui. Depois, quando estiver funcionando, vocês poderão verificar. A terceira parte é quando vai perder pressão e agregar volume. Vai aumentar o volume e perder pressão. Como o sistema está com pressão dentro desse pistão, ele vai ter que continuar rodando e vai perder o volume, que é esse ponto agora. Quando acontece isso, ele perde pressão, o volume aumenta, né? Aumenta o volume, e a temperatura era para diminuir. Ele vai ficar constante a temperatura porque ele vai ganhar a temperatura da fonte. Então, a pressão diminuiu, volume constante. Opa, 2, 3. É esse ponto, né? E o último ponto é quando a pressão vai diminuir com volume constante, que é esse ponto aqui, ó. Quando a pressão diminui e o volume constante. Não aumenta aqui. Então a temperatura tem que diminuir, certo? E acontece onde? Nesse ponto aqui. Olha lá. Pressão diminui. Por que a pressão diminui? Porque aumentou o volume. O que acontece nesse motor aqui que está o pulo do gato dele? Porque nesse ponto ele vai aumentar o volume. Então ele aumenta o volume. E se ele aumenta o volume, ele mantém a temperatura constante. E volta ao ciclo. Uma das macetas desse motor, que tem uma... Não sei se vai dar para poder ver na câmera. Tentando sincronizar aqui, é difícil. Mas ele tem uma ligação dessa câmera com essa de baixo. Ela pode ser observada com isso. Se eu brincar com o motor aqui, ó,
Vou tentar forçar aqui. Outro pistão mexe. Tem uma conexão entre esses pistões. Então quando esse pistão baixa, na verdade ele está... O que está acontecendo? Ele está baixando, está aumentando muito o volume do outro pistão. Então quando o pistão frio, esse aqui, ele baixa, ele aumenta o volume do pistão grande assim, exageradamente, ao ponto de esfriar e ele criar uma pressão negativa que suga esse aqui de baixo. Que é nesse último caso, a parte 4 do ciclo, o volume aumenta tanto que para manter manter o T, a temperatura, a pressão tem que diminuir bastante. E essa pressão diminuindo bastante é uma pressão quase negativa, que suga esse pistão nesse momento. Então, simplificando, esse é o ponto máximo, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e aqui, ponto 4, cria essa pressão quase negativa que suga esse pistão. Suga ele está sendo sugado quando o couro começa a esquentar. Então é assim que funciona o motor de Stirling. Querem ver o funcionamento dele? Vai demorar um pouquinho porque tem que aquecer um pouco. Vou colocar de frente aqui. Esse protótipo tem um gerador de tensão. Um gerador de tensão simples, que é esse aqui, que vai acender esse LED aqui embaixo. Daqui a pouco vocês verão. Aqui nessa cinzinha tem álcool isopropílico, álcool comum que vem de mercado. E ali tem um pouquinho de fogo. Como qualquer motor, tem que dar uma partida inicial nele, mas logo ele vai entrar em funcionamento. Então, a fonte de calor está aqui, né? Parar ele. Ao contrário, prefere que não consegue rodar ao contrário. Curva de Carnot tem um ciclo, vai para o outro lado, beleza. Então é isso. Para ter certeza, eu vou apagar a fonte de calor, né? Apagar a vela. Ó, o LED aceso aí, ó. Estou apagando a fonte de calor. Apaguei. Como ele vai perder força. É um motor bastante interessante, tecnologia diferente. Se você conseguir esquentar essa parte com energia solar, você teria energia limpa. Ok? Meu nome é Marcelo Lago. Achei bastante intuitivo esse vídeo, um vídeo bastante educacional.